Olá, boa noite. Supremo libera a cobrança de PIS e COFINS de entidades fechadas de previdência complementar. Justiça Federal condena ex-assessor de Jair Bolsonaro por gesto racista em sessão do Senado em 2021. Ministério Público investiga possível favorecimento ao ex-governador Paulo Otávio em contrato com o governo do Distrito Federal. STF proíbe a cobrança de imposto de herança sobre planos de previdência aberta. Cantora inglesa acusada de plagiar Martinho da Vila é obrigada pela Justiça do Rio de Janeiro a retirar música de todas as plataformas digitais. E ainda, Judiciário Gaúcho apresenta novas ferramentas tecnológicas que prometem dar mais celeridade na tramitação de processos. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 17 de dezembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal liberou a cobrança do PIS e da COFINS de entidades fechadas de previdência complementar. Segundo a decisão, os investimentos feitos pelas operadoras configuram uma parcela essencial da atividade empresarial. Quem tem as informações é Evne Araújo. Fiscalizadas pelo Ministério da Previdência Social, as entidades fechadas de previdência complementar são operadoras criadas pela sociedade organizada ou por meio de fundação para gerenciar planos previdenciários particulares. A discussão sobre o regime de tributação das entidades fechadas de previdência complementar chegou ao Supremo no ano passado. A Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, entrou com ação na Corte contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinou o pagamento do PIS e da COFINS sobre os rendimentos das aplicações dos associados. O caso foi considerado de repercussão geral porque está em jogo o conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições. Segundo o relator, ministro Dias Toffoli, a definição vai nortear o julgamento de inúmeros outros processos e, principalmente, pode afetar o orçamento das entidades e da União. O julgamento do recurso ocorreu no plenário virtual. O colegiado decidiu que o PIS e a COFINS devem ser cobrados das entidades fechadas de previdência privada. A maioria dos ministros acompanhou o voto divergente do ministro Gilmar Mendes. Segundo o ministro, uma das duas principais fontes de receita das entidades fechadas de previdência complementar é justamente o rendimento auferido em razão de aplicações financeiras. Não se trata, portanto, de algo acessório ou meramente eventual, eis que tais rendimentos são auferidos em virtude do próprio modelo de negócio realizado pelas entidades fechadas de previdência complementar. O entendimento foi acompanhado pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino e pela ministra Carmen Lúcia. E o STF proibiu a cobrança de imposto de herança sobre os planos de previdência privada aberta. A decisão foi unânime e tem repercussão geral reconhecida. Carolina Chaves. A previdência privada aberta é geralmente uma forma de complementação da aposentadoria. Pode ser adquirida por qualquer pessoa e é mantida por bancos, corretora de investimento ou de seguro. O investidor que adere ao plano de previdência aberta realiza depósitos periódicos e escolhe qual a melhor forma de resgate do valor aportado. Se a pessoa que tem o plano morrer, o dinheiro aplicado é passado para os beneficiários, funcionando como um seguro de vida. E foi com relação aos valores depositados na Previdência Privada Aberta que os ministros entenderam que não cabe a incidência do Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCMD. A cobrança é conhecida como Imposto sobre Herança. O relator, ministro Dias Toffoli, entendeu que os beneficiários têm direito aos valores da Previdência Privada Aberta em razão de um vínculo contratual e não por herança. A decisão do STF atende à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados de Capitalização e de Previdência Complementar, FENASSEG, que pedia a proibição da cobrança do imposto no repasse de valores e direitos relativos à previdência privada aberta para os beneficiários, quando se tratar de morte do titular. Todos os ministros do Supremo seguiram o relator para considerar o desconto inconstitucional. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou os trabalhos presenciais de 2024 na tarde de hoje. Foram julgados cerca de 6.700 processos.
Antes desse balanço, os ministros julgaram uma reclamação que contestava uma decisão do juiz da comarca de Dom Eliseu, município do interior do estado do Pará. A Marta Ferreira tem todos os detalhes. O caso concreto diz respeito a um homem que, julgado pelo tribunal do júri, acabou condenado pelo crime de estupro e absolvido por tentativa de feminicídio. Após o julgamento, o juiz determinou que ele fosse preso. A Defensoria Pública do Pará, então, recorreu ao Supremo na tentativa de reverter a decisão. O pedido foi analisado pela primeira turma do STF. Fabrício está, depois de 7 anos respondendo em liberdade, como muito bem foi dito pelo relatório, preso em uma comarca a 2 horas de seu domicílio familiar, onde é provedor de seus filhos menores, exerce um trabalho, sempre exerceu, ou seja, ele nunca se coadunou com as prerrogativas da prisão preventiva. Isso é muito importante que seja pautado aqui. Em 7 anos de processo, ele sempre foi réu solto. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, que negou o pedido da Defensoria Pública, já que o STF decidiu recentemente que condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento. Levado um homem por tentativa de feminicídio e estupro a um júri, o júri não tendo condenado pelo primeiro crime ou para manter uma pena que lhe parecesse justa, condenado também pela tentativa de feminicídio, de que ele poderia ser absolvido e foi, para que então se houvesse o cumprimento da pena, ou que se despojasse da sua competência para o julgamento conjunto desses 2 casos, para que então se tivesse um outro regime estabelecido. Os fundamentos, me parecem, adotados por este Supremo Tribunal no julgamento do recurso extraordinário 1.235.340, na minha compreensão, permitem a aplicação do mesmo entendimento à espécie em análise, porque foi afastado o crime doloso contra a vida, tentado no caso, mas em relação ao crime de estupro, não há precariedade e emanou de um órgão colegiado soberano com veredito dotado desta qualidade. Os demais ministros também acompanharam o entendimento da relatora. Nesse caso, o Tribunal do Júri condenou por estupro. Se condenou por estupro, o Tribunal de Apelação ele não vai poder absolver por estupro, porque é uma decisão do Tribunal do Júri. O máximo que pode fazer, como poderia fazer em homicídio, infanticídio, aborto, é devolver para o júri. Se as regras de competência, de conexão, continência, se as regras de competência autorizaram o Conselho de Sentença a analisar esse caso e chegar à conclusão do estupro, me parece que aplica-se integralmente a nossa repercussão geral. No final da sessão, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, fez um balanço dos julgamentos em 2024. A primeira turma, durante este ano, inicialmente sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, e depois, a partir de 1º de outubro, sob a minha presidência e todos os eminentes pares, nós fizemos 60 sessões de julgamento, sendo 45 sessões virtuais e 15 sessões presenciais. Nós tivemos a oportunidade de julgar, neste ano, 6.775 processos, sendo 1.680 nas classes criminais de habeas corpus e recurso em habeas corpus. Julgamos 1.600 reclamações, julgamos 1.892 recursos na classe agravo em recurso extraordinário e recurso extraordinário. Julgamos 383 processos relacionados ao 8 de janeiro, sob a condução do ministro Alexandre de Moraes, e julgamos 1.226 processos em outras classes processuais. De forma que esse é o balanço do nosso ano
aqui da nossa primeira turma, um balanço que mostra efetivamente uma atuação comprometida de todos os eminentes ministros, com um expressivo resultado e uma entrega da prestação jurisdicional que a primeira turma faz à sociedade. A seguir, Justiça determina interdição de um presídio em Minas Gerais. E ex-assessor de Jair Bolsonaro é condenado por gesto racista numa sessão do Senado em 2021. Os detalhes já já. A Justiça de Minas Gerais determinou a interdição parcial da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A decisão do juiz da Vara de Execuções Criminais foi motivada pela previsão de exoneração de 142 agentes e também pela superlotação do presídio, que hoje abriga quase 500 presos, além da sua capacidade. Ainda cabe recurso dessa decisão. A Justiça Federal condenou Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, por um gesto racista. O caso foi em 2021, durante uma sessão no Senado Federal. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes. Felipe Martins foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão. A pena foi convertida em 850 horas de trabalho voluntário, além de R$ 52 mil entre multas e indenizações. Mas ele ainda pode recorrer. Em março de 2021, o ex-assessor de Bolsonaro foi flagrado fazendo um gesto usado por supremacistas brancos, que remete à expressão white power, o que significa poder branco. O registro foi durante uma sessão online sobre a compra de vacinas contra a Covid-19, que era transmitida ao vivo pela TV Senado. Na época, a defesa de Felipe alegou que ele estava apenas ajeitando o paletó. Mas, segundo o Ministério Público Federal, a forma como ele gesticulou era antinatural e deixava claro que ele não tinha a intenção de apenas ajeitar o terno. A denúncia foi incluída na decisão de primeira instância da Vara Criminal Federal do Distrito Federal. Segundo a denúncia do MPF citada na decisão, ao realizar gesto próprio de supremacistas brancos, de forma livre e consciente, durante sessão do Senado Federal transmitida por diversos veículos de comunicação, Felipe Martins praticou, induziu e incitou o preconceito de raça, cor e etnia. Pois é precisamente essa a premissa racional e emocional da supremacia de brancos sobre negros e outros grupos. Em fevereiro deste ano, o ex-assessor de Bolsonaro foi preso preventivamente, acusado de envolvimento na suposta tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder. Ele foi solto 6 meses depois por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. A Justiça de São Paulo manteve um entendimento e determinou que uma mulher devolva o animal de estimação ao irmão dela. A Ágata, de pelo caramelo, foi adotada pelo homem em 2017 e vivia na casa da família. Quem conta esse caso pra gente é a repórter Viviane Novaes. A decisão é da 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com o processo, o irmão saiu da casa em que morava com a família, mas a irmã impediu que ele levasse a cadela de estimação e os pertences pessoais. A mulher alegou que o irmão não ajudava nos cuidados com o animal e que a mãe de 84 anos tinha um forte vínculo de afeto com a cadela. Segundo o relator Valentino de Andrade, apesar do afeto da família em relação ao animal, o documento de adoção, valorado, em conjunto com os demais elementos de informação do processo, revelam ser o autor o verdadeiro tutor da cachorra, não havendo nada nos autos que contraria a solução dada pela sentença, que também atende o bem-estar do animal. A decisão da Câmara de Direito Privado foi unânime. Um delegado, 2 investigadores e mais 5 pessoas foram alvos de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. A Justiça decretou a prisão temporária dos investigados e outras medidas cautelares, como o bloqueio de contas bancárias e ainda o sequestro de bens. Todos foram denunciados pelo empresário Antônio Vinícius Gritzbach.
Ele é delator do PCC e foi assassinado a tiros de fuzil no aeroporto de Guarulhos no mês passado. A Polícia Federal também fez uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas em 4 estados e no Distrito Federal. A suspeita é de que um esquema criminoso tenha movimentado mais de 2 bilhões de reais. Evne Araújo. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 32 mandados, 19 de prisão e 13 de busca e apreensão. Além do Distrito Federal, a operação ocorreu na Bahia, em Minas Gerais, em Goiás e no Amazonas. A Justiça também determinou o bloqueio das contas de 38 investigados e o cancelamento das atividades de 7 empresas. Um dos suspeitos estava com o nome na lista da Interpol. As investigações contra a organização criminosa começaram em abril do ano passado. A suspeita é de que, nos 2 últimos anos, o grupo tenha movimentado mais de 2,5 bilhões de reais com a venda de entorpecentes. Além do tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal apura crimes de lavagem de dinheiro, porte ilegal de armas, sequestro e tortura. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que bem de família voluntário e bem de família legal coexistem de acordo com o novo Código de Processo Civil. Entenda na decisão na reportagem de Marina Campos. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, ajuizou a execução fiscal contra uma empresa e seus devedores solidários. No curso do processo, o juízo reconheceu a impenhorabilidade do imóvel que era utilizado por um dos devedores como moradia da família. Mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que o Código de Processo Civil teria revogado tacitamente o diploma legal que dispõe sobre o tema e afastou a impenhorabilidade. Ao julgar o recurso especial no STJ, o relator ministro Paulo Sérgio Domingues destacou que, conforme a Lei 8.009 de 1990, o fato de o imóvel não estar registrado como bem de família não o torna penhorável. Segundo o magistrado, a proteção conferida pela lei ao bem de família não foi revogada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Com isso, a primeira turma reafirmou o entendimento de que o bem de família voluntário, registrado em escritura ou testamento, previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil, mantém com o bem de família legal, disposto na Lei 8.009 de 1990, relação de coexistência e não de exclusão. A seguir, o Supremo vai fazer mais uma audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E o plenário da Corte vai decidir sobre o teto diferenciado para salários de professores de universidades estaduais. A gente volta já já. O Supremo Tribunal Federal faz nesta quarta-feira mais uma audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Esta semana houve uma sessão temática que contou com a exposição de 8 especialistas sobre os laudos antropológicos utilizados no processo demarcatório. Antropólogos e cientistas sociais descreveram a produção do trabalho utilizado no trâmite administrativo para a demarcação. Na reunião de amanhã vão participar representantes e lideranças indígenas. O plenário do Supremo deve julgar nesta semana uma ação sobre o teto diferenciado para salários de professores de universidades estaduais. No caso, o Partido Social Democrático pede que seja aplicado o subsídio dos ministros do STF como único teto para a remuneração dos docentes de universidades públicas do país. Evne Araújo. Em 2003, uma emenda constitucional definiu subtetos remuneratórios para o funcionalismo público dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Professores de universidades públicas e estaduais estão incluídos na regra. Na ação direta de inconstitucionalidade, o PSD pede que a medida seja invalidada pelo STF. Com isso, os docentes passariam a ter teto remuneratório idêntico ao teto dos docentes das universidades federais, que corresponde ao salário dos ministros do Supremo. Desde 2020, em decisão provisória do ministro Dias Toffoli, os professores das universidades públicas estaduais que têm direito já estão recebendo de acordo com o teto federal.
O ministro, então presidente do STF, entendeu que a diferenciação remuneratória não se justifica. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, pediu a manifestação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados sobre o caso. O Tribunal de Justiça de Goiás e o governo do estado firmaram um acordo para pagar valores atrasados a professores que trabalharam temporariamente nos anos de 2012, 2013, 2014 e também 2016. Os detalhes com Rossini Gomes. O acordo é considerado o maior já feito no direito público goiano. São 450 milhões de reais. Cerca de 20 mil profissionais serão beneficiados. O ajuste define como os professores temporários podem receber as diferenças de salário do piso salarial nacional, conforme decidido na Justiça. Esse acordo vai viabilizar que muitos beneficiários sejam alcançados, contemplados por esse acordo, que foi disponibilizado pelo Estado de Goiás. É uma parceria entre o Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado, e de maneira que os beneficiários, que são os professores temporários que foram contratados à época dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2016, possam receber as suas diferenças salariais decorrentes de uma sentença proferida em ação civil pública. Os professores que trabalharam nesses anos e têm direito a receber esses valores precisam apresentar documentos que comprovem a atuação, como diários de classe e registros de frequência. Todo o processo será conduzido pelo Núcleo de Justiça 4.0, que agiliza e moderniza o andamento das ações. O acordo não beneficia apenas os professores, ele também evita processos longos e complicados. Veja no próximo bloco, o Ministério Público investiga se o ex-governador Paulo Otávio foi favorecido num contrato com o governo do Distrito Federal. E cantora inglesa acusada de plagiar o Martinho da Vila terá que retirar música de todas as plataformas digitais até que o processo seja finalizado. O Ministério Público está investigando possíveis ilegalidades no contrato de locação da sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Uma operação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão aqui no DF e também em Goiás. O MP apura um suposto favorecimento ao empresário e ex-vice-governador Paulo Otávio no contrato de aluguel do imóvel que abriga agora a sede da Secretaria. As provas coletadas até o momento apontam que a empresa não atendeu aos critérios mínimos estabelecidos no edital de chamamento público. Diversas outras irregularidades também foram verificadas. Essa operação, chamada de Number One, faz referência ao prédio que agora abriga a secretaria. Em nota, a empresa de Paulo Otávio diz que a proposta passou por chamamento público e que, abre aspas, teve a sua regularidade afirmada pelo próprio Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal. Fecha aspas. Polícia Federal faz operação de combate ao contrabando de cigarros eletrônicos na Bahia. Outra operação da PF foi contra esquema de desvios de recursos do SUS e o combate a crimes ambientais em Rondônia. Confira os destaques. A Polícia Federal fez operação de combate a atividades ilegais de garimpo e retirada de invasores no Parque Nacional Mapinguari, em Porto Velho, Rondônia. Os agentes identificaram danos provocados pelo garimpo ilegal. Vários equipamentos e materiais foram encontrados e destruídos, como maquinários, motores, geradores elétricos, barracos e combustível. A Polícia Federal estima que o prejuízo seja superior a R$1 milhão. Em outra operação, a PF desarticulou uma suposta estrutura criminosa responsável pelo desvio de recursos do Sistema Único de Saúde em municípios do Paraná e São Paulo. O objetivo é localizar bens ocultos pelos investigados, agentes políticos envolvidos no esquema e aprofundar as investigações sobre uma organização social contratada de forma direcionada para gerir recursos públicos da saúde.
O grupo utilizava empresas de fachada e laranjas para justificar contratos superfaturados, permitindo o rateio de lucros entre empresários, diretores da organização social e agentes políticos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bloqueios de valores, sequestro de bens e a proibição de contratação com o poder público. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, apenas no município de Curitiba, o valor desviado até 2019 ultrapassou 20 milhões de reais. E teve operação de combate ao contrabando de cigarros eletrônicos em Ilhéus e Itabuna, na Bahia. A polícia reuniu indícios de comércio ilegal de cigarros eletrônicos em estabelecimentos comerciais abertos ao público por pessoas físicas e até atendimento delivery. A propaganda, importação e comercialização dos cigarros eletrônicos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009. A Justiça do Rio de Janeiro mandou a cantora Adele tirar uma música das plataformas digitais até a conclusão do processo que apura se houve plágio da canção Mulheres, um grande sucesso do sambista Martinho da Vila. As informações com Regina Souza. O juiz de direito Victor Agostin Jacoudes Torres concedeu a liminar, alegando que a suspensão da exibição é necessária para evitar danos ao compositor Toninho Moraes, enquanto o processo estiver em andamento. Quem desobedecer está sujeito a multa de R$50 mil por ato de infração. Depois que a cantora britânica fez o lançamento internacional de Million Years Ago, o compositor da canção Mulheres entrou com um processo na 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Já tive mulher de todas as cores, de várias idades. Toninho acusa a cantora britânica e a gravadora de plágio e pede reparação por danos morais no valor de R$1 milhão. A 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, manteve a condenação de uma empresa de segurança que cancelou o plano de saúde de um empregado quando ele estava afastado por doença. Viviane Novaes. De acordo com o processo, o trabalhador foi contratado por uma empresa de segurança para prestar serviço a uma metalúrgica. Ele sofreu um infarto e foi internado. Mas quando ainda estava no hospital, a empresa cancelou o plano de saúde do empregado e os pedidos de exames laboratoriais foram negados. Segundo a decisão da 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o afastamento por causa de doença leva à suspensão do contrato de trabalho, mas alguns direitos, como o plano de saúde, permanecem. A empresa de segurança foi condenada a indenizar o trabalhador em R$12 mil por danos morais. Uma audiência judicial da saúde reuniu as principais autoridades de Mato Grosso. A repórter Laura Meirelles acompanhou e traz as informações. O desembargador Orlando de Almeida Perry convocou uma audiência de representação interventiva em município e reuniu autoridades do Estado, de Cuiabá, de Várzea Grande e demais órgãos e entidades para tratar a situação da saúde pública das duas principais cidades de Mato Grosso. A audiência foi solicitada pelo promotor de justiça Milton Matos Silveira Neto no âmbito da ação judicial que trata sobre a intervenção na saúde da capital. O que de concreto ficou acordado o desembargador Orlando Perry solicitou ao Tribunal de Contas a formação de mesas técnicas para debater alguns assuntos pontuais e que demandam soluções a longo prazo. Também foi solicitada a alteração de algumas cláusulas do termo de ajustamento de conduta. Vamos trabalhar junto ao Tribunal de Contas do Estado. Existem muitas ações que podem ser simplificadas e essas mesas técnicas que serão criadas pelo Tribunal de Contas vão apontar essas soluções. Então nós vamos criar um fluxo muito mais rápido para atendimento. Nós sabemos que quando se fala de saúde, nós estamos falando de vidas. Tanto as autoridades de Cuiabá quanto de Várzea Grande tiveram a oportunidade de apresentar suas informações, dificuldades e sugestões a respeito da saúde pública.
Então, há um consenso que o problema deve envolver todos os atores, né, as lideranças políticas, não só da região, como do Estado inteiro, que é um problema regional. E possivelmente sairá daí uma mesa técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para várias questões que se fizerem necessárias. Esse foi um dos encaminhamentos dados pelo desembargador Orlando Perry. Então vai precisar sim do apoio do Tribunal de Justiça, vai sim precisar do apoio do Tribunal de Contas no início do mandato para poder mediar esses conflitos todos. O Tribunal de Justiça do Paraná agora conta com uma usina fotovoltaica. A estrutura deve atender mais de 1/3 da necessidade energética de todas as unidades do tribunal, gerando uma economia de cerca de 3 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Repórter Marília Silling. Foi em Campo Mourão, uma das regiões mais ensolaradas do país, que a usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Paraná foi construída. O investimento de quase 30 milhões de reais envolveu ações do Judiciário e do município num trabalho conjunto para gerar energia limpa para todo o estado. A usina fotovoltaica, que vai ser responsável por mais de 30% de toda a energia consumida pelo nosso tribunal, o que significa mais economia para o nosso estado, mais sustentabilidade, enfim, um projeto que se integra à Agenda 2030 da ONU. O evento de inauguração reuniu autoridades que puderam acionar simbolicamente a usina. Além da produção de energia, ela congrega um auditório a ser utilizado para escolas e faculdades, uma área de reflorestamento e até um sistema de reaproveitamento de água da chuva. Um projeto inovador para a justiça brasileira. Um dia histórico, não só para Campo Mourão, mas para o Tribunal de Justiça, né? Tem um significado grande para o Poder Judiciário Estadual, né? Uma obra que irá atender uma boa parte do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça. Então, nós, como jurisdicionados e moradores de Campo Mourão, ficamos extremamente felizes de inaugurar essa obra, que vai atender todo o estado. São mais de 10 mil placas solares instaladas, uma produção capaz de atender cerca de 1/3 de toda a necessidade energética do sistema de justiça do estado do Paraná. E além de economia, a usina também gera sustentabilidade. Os benefícios são enormes, né? E isso inspirou o município também a fazer uma igual, que a gente quer manter os prédios públicos e toda a cidade com eliminação de uma usina, né? Então, uma usina desse porte, o município está licitando também. Então, no futuro, Campo Mourão também vai ter toda a cidade sendo sustentável e produzindo a sua própria energia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Associação dos Notários do Estado assinaram um acordo para acelerar a regularização de imóveis pelo projeto Terra. A iniciativa já beneficiou 3 mil pessoas. Repórter Mauro Vercoiser. Nesta semana foi implementado oficialmente o Projeto Terra. Você é dono do seu imóvel? Durante o ato de assinatura do termo de cooperação entre o TJRS e a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, contou com a adesão de 18 municípios. Atende um direito fundamental, que é o direito à moradia. Nós temos um país onde a regularização fundiária é urgente. Favelas, comunidades, locais em que as pessoas estão, mas sempre com aquele inconsciente de insegurança de que não é seu, que terão que sair ou alguém pode tirar. A Constituição nos garante que há o direito à propriedade e esse direito que se vamos dizer, se materializa naquele lugar onde tu tens certeza que é teu, ela tem um reflexo muito importante na vida das pessoas. A juíza Laura Ullman Lopes teve uma experiência inovadora em Tramandaí, com a entrega de milhares de matrículas para quem vivia na informalidade. Já são 3 mil pessoas beneficiadas, com 1.053 lotes regularizados. E a regularização da propriedade tira a pessoa da invisibilidade, da clandestinidade, às vezes de uma linha de miséria absoluta. A pessoa passa a ter um endereço conhecido, está no seu nome, a principal documentação, que é a matrícula. Então é uma outra realidade. A seguir, Judiciário Gaúcho apresenta novas ferramentas tecnológicas que prometem dar mais celeridade na tramitação de processos. E a gente mostra mais uma ação do Natal Solidário do TJ de Minas Gerais. Voltamos já.
provedor de internet não precisa de ordem judicial para retirar um conteúdo contrário aos termos de uso da plataforma. Vamos ver na reportagem especial de Samanta Peçanha os detalhes dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Gostou do vestido? Eu gostei muito. Só vou dar uma voltinha, depois eu volto. Não, mas não seja por isso. Roubar um sorriso seu. É esse o objetivo de Ellen Virginie e Edilson Gladstone. De forma bem humorada, eles mostram o dia a dia de um casal 50+. Fazem a alegria dos seguidores e os ajudam, de uma forma descontraída, a lidar com algumas situações rotineiras da vida de casado. A Ellen Virginie é influencer há 4 anos e já postou vídeos que viralizaram. Um deles chegou a ter mais de 12 milhões de visualizações. E nele, ela e o marido mostram como que a esposa tem que ser cortejada ao longo do dia, não é isso? Exatamente. E foi por conta desse conteúdo que ela sofreu um shadow ban. Ellen, me explique o que aconteceu, como que você ficou sabendo e como é que foi, né? Pois é, fui cancelada pelo Instagram. Oh, gente! O título do vídeo é Mulher como um forno micro-ondas. Não tem nada demais. Eu acredito que possa ter sido denúncia de algum espectador que não tenha ouvido o áudio e só visto aquela primeira imagem, que a imagem mostra o dia a dia, o marido cortejando, e o final do vídeo debaixo da coberta, e tem um movimento das cobertas, mas assim, com os pés do lado de fora. Por conta disso, ela demorou mais de um mês para recuperar o engajamento da conta. Todos os vídeos que eu postava depois, não estava alcançando. Então, assim, demorou a voltar. O nosso trabalho mesmo, nós perdemos, sim, publicidade. Bloquear o conteúdo de um usuário de forma que ele não saiba o que está acontecendo. Menos curtidas, comentários, postagens que desaparecem são alguns sinais de shadow banning. O termo em inglês quer dizer algo como ser banido às sombras. E aos poucos, a entrega e engajamento vão ficando cada vez menores. O advogado especialista em direito digital Frank Né, de Santa Cruz, explica que essa medida é aplicada a usuários que, por algum motivo, não seguiram as regras da plataforma em que o conteúdo está publicado. Quando você está violando a política de uso da plataforma, você pode ter a sua conta banida, você vai ter ali o seu recurso, a sua parte econômica impactada. Agora, quando você publica algo que está violando uma legislação, aí você pode estar atraindo para você uma responsabilidade civil ou penal de responder pelo que foi dito. Porque muitas vezes as pessoas confundem esse espaço da liberdade de expressão dentro das plataformas como um espaço onde qualquer coisa pode ser dita. Um médico recorreu ao judiciário porque acreditou estar sofrendo shadow banning por parte da plataforma YouTube. O profissional havia postado conteúdo sobre tratamentos para a Covid-19 que não eram referendados pela Organização Mundial da Saúde. E o YouTube avaliou que a publicação era incompatível com a política sobre desinformação médica divulgada aos usuários da plataforma. No STJ, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, afastou a alegação de shadow banning porque o usuário foi notificado do conteúdo irregular. Por unanimidade, os ministros da terceira turma seguiram o voto do relator e negaram o provimento ao recurso do médico. Para o colegiado, um provedor como o YouTube pode, por iniciativa própria, remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos de usuários que violem os termos de uso do site. Então, para evitar o shadow ban, é importante ficar de olho para não usar hashtags proibidas, não usar muitas hashtags em uma publicação e evitar usar as mesmas sempre, para o Instagram não achar que você é um robô. Reduzir o uso de automações, curtir e comentar com ponderação, não dar unfollow, deixar de seguir muitas contas ao mesmo tempo e, claro, tomar cuidado com o conteúdo e se o que postou está de acordo com as políticas da plataforma.
Então, as plataformas estão cada vez mais, eu diria assim, rigorosas o respeito ao termo de uso. Porque dentro de uma sociedade democrática, de uma sociedade global de dados, onde os conteúdos eles estão acessíveis a qualquer tempo, de qualquer parte do mundo, a permanência desses conteúdos, eles vão dar permanência à violação de direitos. Nós tivemos mais cuidado, mas continuamos com a nossa pegada de autenticidade. O produtor de conteúdo, ele pode até desanimar, ele pode até ficar frustrado, mas ele sabe qual é o papel dele ali na rede social. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apresentou as principais inovações tecnológicas desenvolvidas este ano que vão tornar a Justiça Gaúcha mais rápida. A reportagem é de Paola Marcon. A criação de um aplicativo que irá disponibilizar na palma da mão do usuário todas as informações úteis sobre o Poder Judiciário. O lançamento de uma plataforma que irá reunir um conjunto de ferramentas de inteligência artificial e a instalação de um centro de monitoramento de dados estratégicos estão entre as principais entregas apresentadas pelo TJRS. Esses e outros projetos integram o programa Judiciário Digital e foram detalhados pelas equipes técnicas das áreas de tecnologia e inovação em evento no dia 11 de dezembro. O presidente do TJRS e o presidente do Conselho de Comunicação e de Inovação e Tecnologia também anunciaram novidades em automação administrativa, segurança cibernética e ciência de dados. Os principais anúncios são aqueles 4 eixos que o ano passado foram anunciados, como as políticas de governança na área de tecnologia e inovação. Hoje estão sendo, dentro de cada eixo, vão ser apresentadas as entregas, as concretizações que vêm em prol da nossa comunidade, em prol da sociedade rio-grandense do país, porque atendem diretamente à jurisdição e também facilitam em muita coisa a vida dos nossos servidores e magistrados e a parte administrativa. Faz um ano, que lançamos o programa do Judiciário Digital e durante este ano tivemos diversas entregas, mas todas focadas principalmente na questão do EPROC na nuvem, que nos viabilizou, de uma forma até inusitada, um avanço significativo para a utilização de ferramentas tecnológicas de última geração em nuvem e criamos com isso diversos agentes de IA que vão facilitar a vida do usuário e esse é o objetivo. E para celebrar o mês do Natal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez uma ação especial com crianças atendidas por instituições beneficentes. Elas receberam a visita de ninguém menos do que o Papai Noel na sede do tribunal. O Fabrício Veloso acompanhou. No saguão da sede do TJMG, a criançada mal podia conter a ansiedade. Hoje é um dia especial de uma visita muito importante. Me conta, quem que vocês estão esperando chegar? Papai Noel. Tá muito ansiosa? Sim. Como é que tá o coração? Tá muito batendo forte. Com os olhinhos atentos, a espera parecia não ter fim. E uma pergunta. Mas afinal, cadê o Papai Noel? O presidente do TJMG deu uma boa notícia aos pequenos. O trenó do Papai Noel já acabou de pousar. Espécie de É de importância nós recebemos aqui as crianças, a entrega dos presentes, a chegada do Papai Noel e a demonstração que realmente o Natal chegou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Enquanto o Papai Noel não aparecia, apresentações de circo, balé, flauta, e canto animaram o público. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil do TJMG também ajudaram a criar o clima natalino. Fim do mistério. Entra em cena aquele que todos esperavam.
Ele trouxe alegria para as crianças, servidores e visitantes. A emoção foi tanta que nem deu para segurar a garotada. A magia do Natal, enfim, está completa. O Papai Noel chegou para trazer alegria e para entregar centenas de presentes doados pelo TJMG em uma campanha em parceria com os Correios. A iniciativa sensibilizou servidores e magistrados do Tribunal de Justiça, que durante 2 meses apadrinharam quase 900 cartinhas de crianças assistidas por instituições parceiras do Núcleo de Voluntariado do TJMG, além daquelas recebidas pelos Correios na época do Natal. Essa ação, ela une ao TJ, muitos segmentos da sociedade, e demonstra esse olhar, né, para a criança, né, a promoção da inclusão social dela. Para o futuro, a lição aprendida por esses pequenos é a do verdadeiro significado do Natal: paz e solidariedade. Eles proporcionam uma alegria maior para mim do que eu para eles. Pode acreditar nisso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã.